que vamos, galerinha, vamos que vamos! Retornamos! Empreendedorismo, inovação para vocês, técnicos de administração. Turma forte, olha o conteúdo, ó. Tipos de empreendedores, características, empreendedores de sucesso. O que que leva a esses empreendedores de sucesso? É claro que estudo e prática desses conhecimentos, né, gente? Então, segue aí, ó, segue a trilha. Quer empreender? Quer saber se você tem um perfil de empreendedor? Pois é, já é um aluno que está buscando ser administrador, não é? Então, a gente já tem aí uma empreitada grande aí, tá certo? Vamos que vamos com o conteúdo? Então, bora lá. Olha só, olha aí, Fátima Campelo mandando ver aí, no voltando, consequentemente, ampliando nossa capacidade aí de entender que se o empreendedor ele não mapeia as atividades de apoio e suporte, ele não vai conseguir ter o resultado das atividades primárias. Então ele tem que saber que a gestão dentro da infraestrutura vai estar ligada à rede de relacionamento, à capacidade de mapeamento no seu planejamento do pilar financeiro. Os recursos humanos precisam ter a aplicabilidade de instrumentos de gestão, entendendo como é o principal processo de recrutamento e seleção que está ligado à contratação. Essas pessoas vão ter treinamento e aí é que eu tenho que encaixar a motivação dessas pessoas para o propósito do empreender. E se elas têm um perfil inovador que você vai querer. Então, como administrador, o administrador ele vai estar lá monitorando, por exemplo, a TI, e o investimento da TI hoje é uma obrigação, não é mais um diferencial não, gente. É uma obrigação, assim como a aquisição de matérias-primas que estejam ali alinhadas ao propósito da empresa, do mesmo jeito. Então nós temos esta manutenção das atividades de suporte que o empreendedor vem com a perspectiva de gestão. Opa, sabendo disso, quando eu falo em gestão, toda gestão tem um processo de decisão. E para que o empreendedor ele seja um empreendedor de sucesso, ele tem que seguir um script. Identificar o problema, saber que o problema, ele vai ter que obter o máximo de informações, e essas informações vão vir de soluções que vão ser avaliadas na sua pertinência de ser aplicadas ou não, para que possam ser aplicadas, executadas e avaliadas em relação ao que são os resultados esperados ou não. Agora, dentro dessa perspectiva, se eu vou avaliar, por exemplo, a provável causa, eu tenho que entender que, por exemplo, toda causa tem um efeito. E aí, nós vamos lá para as ferramentazinhas, por exemplo, de qualidade. Você tem que analisar, será que o problema é o RH? Será? Será que é o RH? Será que é TI? Tecnologia de informação? Será? Será que era ali o ambiente externo? Será que é o ambiente externo? Ou seja, existem fatores de ameaças fora que causam um efeito interno. Quando eu parto para identificar o problema, eu tenho que ver de onde é que vem a causa para chegar até o efeito. E aqui no caso, são as causas que vão repercutir no efeito. Tudo isso mapeado e lembrado nesse processo decisório por um dos grandes autores da área, o Chiavenato. Chiavenato é um generalista, um professor que fala de muitas coisas e ele faz esse mapeamento em relação ao empreendedor de sucesso, que é a nossa pauta que nós estamos discutindo agora. Ele vê que nas estratégias de Porter, sobre vantagem competitiva, o foco é saber se esse empreendedor tem a ideia do conjunto interligado das atividades para gerar valor único e sabe que os seus stakeholders que estão lá com como atores num processo de decisão também, como os fornecedores, como os parceiros, para a criação de valor único. Esse é um fator que é relacionado aos fatores críticos de sucesso deste negócio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte:
que a Venata ele coloca 6 etapazinhas que fazem parte do processo decisório, que são imprescindíveis estar analisando. Todas com questionamentos e com afirmações. A identificação da situação, o obter a informação, o gerar a solução alternativa, o avaliar e escolher a melhor alternativa, o transformar a solução em ação e o avaliar os resultados faz parte de uma metodologia de processo decisório, todas com impactos a serem questionados. Então, se você é empreendedor que quer se tornar gestor inovador, este método é um método que vai fazer com que você, na maioria das vezes, chegue a um processo decisório de sucesso, ou seja, tornando você um empreendedor de sucesso. Todavia, entenda que neste contexto, os fatores críticos precisam ser revisados constantemente para saber se o seu planejamento estratégico está sendo modificado ou não. Com base em quê? Nas novas necessidades que vão ter que ser mantidas. E essas novas necessidades, meus queridos, dependem dos comportamentos, a priori, dos principais mandatários de uma empresa. Quem é que são os mandatários de uma empresa? Quem é que mandam realmente, verdadeiramente na empresa? O comportamento do consumidor. É esse o principal fator. Será que nós vamos ter uma reação da concorrência em relação a aplicar novas metodologias? A resistência dos funcionários, por exemplo, como é que ela vai ser trabalhada? De que forma esse comportamento ele vai ser redirecionado? O pleno conhecimento das consequências é uma prévia a ser feita. É o levantamento, mas um levantamento que seja proativo, tentando antever alguns problemas que você já sabe que podem acontecer, principalmente ligado a esses fatores que são determinantes para a relação com o mercado e a manutenção de estar ali sempre à frente da concorrência. Todavia, o empreendedor de sucesso, ele tem que saber que a única verdade do mercado é que vão ocorrer mudanças. E aí vem o que dentro de uma empresa não pode falhar. O que é que não pode falhar dentro de uma empresa? Algumas situações ligadas às decisões. Ligadas a decisões em nível operacional, em nível tático e em nível estratégico. Por que isso? Porque veja o tempo dos processos de decisões aqui, ó. Algumas horas no operacional, claro, porque eu estou ali de forma imediata a curto prazo. Então é curto prazo. No tático, é ali alguns meses, há anos, há 2 anos, por exemplo. Por quê? Porque eu estou a médio prazo, sempre analisando. E a longo prazo, em cima de quê? Em cima do estratégico, que é de 2 a 5 anos. As decisões sempre pautadas nessa relação com o tempo. Todavia, veja de uma forma diferente que os fatores críticos são condicionantes a você tentar gerenciar as ameaças. E as ameaças, meus queridos, elas são externas. Não confunda ameaças com pontos fracos. Pontos fracos são internos. Você vai identificar fora da empresa as ameaças e dentro da empresa os pontos fracos, porque aquilo já acontece internamente. Não basta só você demonstrar que escolheu a estratégia, você tem que ter a sequência de como é que ela vai ser, no caso, redirecionado, como é que ela vai ter um posicionamento estratégico. Esse é um dos fatores críticos de sucesso do empreendedor. Ele traça uma trajetória onde ele tenha outros planos e possa se posicionar em relação às decisões do administrador. Decisões que são programadas e decisões que não são programadas. Essas programadas, elas fazem parte da rotina, que é repetitiva e frequente, certo? Com procedimentos e regras. Porém, as não programadas, as decisões são tomadas diante de problemas incomuns, que vão surpreender e que são complexas. Vai ocorrer? Claro!
isso nos estudos de que a Venata ele vê e coloca constantemente esta relação. Agora entenda um outro fator. As barreiras interdepartamentais, que são exatamente as UEMs, anote aí, as UEMs, Unidades Estratégicas de Negócio, os antigos departamentos, é preciso que haja um trabalho de sinergia. Por quê? Porque a sinergia, ela vai mostrar que o todo é maior do que a soma das partes. O todo sendo maior do que a soma das partes, eu tenho que saber que existe um fator interdependente e o fluxo de trabalho depende do setor de marketing, que depende da recepção, que depende da logística que depende do call center que depende do financeiro e assim segue. Então o fator sinérgico, a sinergia é um diferencial nas decisões programadas e decisões não programadas. Decisões que você já viu que é reforçada pelo quê? Pelo aquilo que já está dentro do planejamento, está lá programado. Decisões que estão lá e que elas vão acontecer independentemente do que você fizer, baseadas na certeza, que podem ter até uma correlação com a TI, que são decisões computacionais. Agora, decisões não programadas, elas vão precisar muito da inovação, porque elas são baseadas na incerteza, diferente das programadas. Elas vêm com fatores inadequados, eu preciso usar a criatividade de forma única, trabalhar a perspectiva de tomar a decisão sob um julgamento pessoal, mas um julgamento bem peculiar, onde as condições são imprevisíveis. A previsibilidade, por exemplo, nas programadas, ela já está ali. Eu já estou condicionado a isso. Ela é estática e imutável. E ela pode ser repetitiva, adequada àqueles padrões. Já na não programada, não. É uma outra história. Então, isso mapeando esses dois tipos de decisões. Vejam, meus queridos aí de São Luís, do Piauí, de Oeiras, de Canabrava, de Assunção do Piauí. Vejam que a partir disso, olha aí a Crislane aí dizendo que é top. Vocês aqui são top, meus queridos. Vocês aqui são tops. Olha a Carol Bezerra aí. Olha o Daniel aí, ó, o Danilo aí, ó. Assunto maravilhoso. Pois é, vamos que vamos. Vocês estão crescendo e ganhando musculatura intelectual, hein? Musculatura, vocês estão aqui na Academia do Saber, é o canal Educação. Vamos que vamos, galerinha. Academia do Saber, Danilo Bezerra aí, Patrícia Carvalho, Crislane. A turma forte aí participando. Eu quero vocês participando. Tá de forma clara para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Me falem, me dê um feedback aí, me dê um retorno acerca disso, hein? Eu quero saber se vocês estão entendendo mesmo. Olha lá. E aí nós entramos num contexto de consolidar, por exemplo, alguns autores que reforçam os empreendedores de sucesso. O Mitzenberg, ele vem com a cadeia de valor reforçada por Porter, trabalhando a perspectiva do quanto é relevante, gente, a estratégia. Mas uma estratégia de diferenciação, de redução de custos, de análise dessa criação de valor para o cliente. E olha só, a criação do valor é único, gente. Lembra da nomenclatura que vocês não podem esquecer. Não é mais gerar valor agregado, é ter valor único, sem exceder os custos. Aí traz a capacidade de inovação do empreendedor realmente. Ou seja, o que ele coloca e formata aí, na sua perspectiva, nas variáveis que são presentes na decisão, ele faz isso tudo de forma gráfica, trabalhando a perspectiva de certeza ou de complexidade. Esta incerteza que automaticamente mostra o quanto mais você tiver informações verdadeiras, mais você pode tomar rapidamente uma decisão. As decisões vêm com base nos seus preconceitos, crenças e recursos que você tem para você agir, para você fazer acontecer. É aí que entram as ações. Neste processo todo, você tem o conteúdo de informações com apoio de decisores.
mas de forma racional. Entenda que o processo de tomada de decisão, ele tem que ter o objetivo de voltar para a coletividade, para a empresa. Os critérios eles precisam ser racionais. É por isso que a maioria dos empreendedores tomam decisões que são difíceis, que podem afetar as pessoas. Olha aí, nosso querido Danilo Bezerra aí colocando, que está entendendo, show de bola, meu querido, obrigado pelo feedback, aluno nota 10 você, hein? Camila dos Santos também aí colocando, ó aí, ó, Crislane colocando aí, né? Sim, ótima explicação, tamo junto, vocês é que são ótimos. Maria Cauane também, em cima aí dos fatos. Carol Bezerra dando aí, ó, dando para entender, sim, vamos para cima. Então vejam, esta imagem, meus queridos, é para mostrar para vocês o quanto é importante você ter conhecimento. Quanto é importante você ter conhecimento e se questionar. Olha só quantas perguntas você pode fazer para melhorar a performance da cadeia de valor. O empreendedor de sucesso, ele está preocupado 24 horas, gente, com esta cadeia de valor, em saber quais são os recursos necessários para a execução, quais são as pessoas necessárias, quais informações são cruciais. São questionamentos que vão te levar ao maior conhecimento e execução do teu negócio. Isso tudo, de novo, resulta em quê? Em lucro. Lucro para a empresa. A empresa, o empreendedor, ele só consegue chegar a um denominador realmente lucrativo se ele tiver uma base de estudo. Aí a gente reporta as situações. O que é reforçado muito nos estudos de qualidade, por exemplo? O diagrama de espinha de peixe, lá de Ishikawa, lá de qualidade, por exemplo. Os estudos e análises e identificações dos problemas que eu acabei de fazer para vocês em uma outra artezinha. O interessante é você entender que isso está dentro da cabeça do empreendedor de sucesso. A nossa pauta, ela está seguindo as características, o perfil e as práticas dos empreendedores de sucesso. Porque ele faz o quê? Ele pega essas ferramentas e vai começar a identificar os recursos que ele pode estar aplicando, gente. Trabalhando um contexto de um desempenho da organização de uma forma melhor. Ele foca em quê? Em possíveis causas para a sua ineficiência. Aquilo que pode dar realmente errado. E aí, o que ele faz? Ele vai pesquisar as práticas de mercado. Opa! Pesquisar as práticas de mercado me lembra o quê? Lembro o PDCA. Isso, e eu posso aplicar o PDCA juntamente com o quê? Anote aí, com o benchmarking. O benchmarking, que depois vocês podem pesquisar na internet também, é o estudo das melhores práticas. Quando eu lembro do benchmarking atrelado, conectado ao PDCA, aí, meus queridos, ninguém segura vocês. Ninguém segura vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão pesquisar as melhores práticas, identificando ali, por exemplo, nos métodos, e aí entra um outro método que é o 6M, nos métodos para melhorar a tua performance dentro do empreendimento. Ou seja, você sabendo que você tem que analisar constantemente as máquinas, instalações, os métodos que são aplicados na rotina dos procedimentos, as técnicas que são estabelecidas lá, e analisando o material, a matéria-prima, se realmente é de qualidade ou não, verificando se a mão de obra está automotivada, se eu estou zelando pelos funcionários ou não, se as medidas de levantamento de qualidade, por exemplo, estão sendo aplicadas em conformidade e não conformidade, se os fatores externos e internos de preservação do ambiente interno estar conectado, por exemplo, com a parte administrativa. Aí é que entra, por exemplo, outra metodologia. Olha quanta ferramenta um empreendedor de sucesso ele pode aplicar. Vejam bem, tá? Isso. Vou sim, meu Danilo. Vou explicar o PDCA. Boa pergunta. Show de bola. E os 5 P's como análise. Olha só os 5 P's aqui, ó. Política, processos, planta, pessoal e procedimento. É como você vai atingir essa perspectiva. Mas aí, na gestão estratégica, reforçando, por exemplo, eu quero colocar na gestão estratégica o PDCA, que o nosso querido Danilo Bezerra solicitou. Olha só, PDCA.
Quero colocar inserir na estratégia de custos. Isso é que vai fazer. Agora olha bem aqui para mim. Olha para mim aqui. Presta atenção. Você pode colocar um PDCA na gestão estratégica de custos, mapeando os principais pilares. Eu posso pegar um benchmark, verificar as melhores práticas de alguma concorrente ou de um parceiro, por exemplo, e trazer para a minha gestão estratégica, utilizando o PDCA. Tá? Então preste atenção aí. Pegando 4 pilares que são fundamentais para a organização: cliente, financeiro, processos internos e aprendizado e crescimento. Tem que ficar martelando na cabecinha de vocês. Vocês não podem esquecer. Lá no top of mind da cabecinha de vocês, tá? Ali, constantemente. Não esquece. Cliente, financeiro, processos internos, aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento, processos internos, financeiro, cliente. As 4 tem que estar ali, porque é isso que vai te alavancar como um empreendedor dentro da empresa ou como alguém que vai abrir uma empresa, como gestor. Preste atenção. Usando aqui o PDCA. No PDCA, o P, é claro, é o plan, de planejamento. O D é de do, de execução. E o C é de check. O check aqui, meus queridos, é o checklist. Tá? O R é o action, que é de ação. Como é que se usa o PDCA? É o action, de ação. Como é que se usa o PDCA? Eu tenho que ter um plano. Este plano eu posso colocar, por exemplo, uma ferramentazinha 5W2Hs, fazendo a pergunta: quem vai fazer o quê, onde e por quê? Uma vez sabendo responder essas perguntas, eu vou o quê? Para o executar a ação que eu fiz no planejamento. Todavia, eu executo e verifico no checklist. E é aí que vem o verificar as ações que eu executei. Verifiquei, deixei de fazer alguma coisa? Deixei de fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Na ação aqui, eu vou avaliar o que é que eu posso modificar para colocar novamente lá no planejamentozinho. E aí, isso mostra que o planejamento, ele era o quê? Flexível. Na gestão estratégica, a flexibilidade de entender o que está acontecendo no planejamento e simultaneamente replanejar vai fazer com que eu tenha isso de forma cíclica. Então isso é feito só uma vez, professor? Não, isso não é feito só uma vez, meus queridos. Isso pode ser feito várias vezes durante a execução, tá? Presta atenção, ficou claro, meu querido Danilo Bezerra? Veja aí, meu querido, ficou claro? Pois é assim que você usa o PDCA dentro de uma estratégia, por exemplo, de gestão de custos voltados. O empreendedor que sabe disso, ele melhora a performance dele, hein? Olha aí a professora de Santo Antônio aí, Patrícia Carvalho, de Lisboa aí, mandando ver, show de bola, Lisboa do Piauí. E é aquilo que eu tinha colocado anteriormente para vocês, o diagrama da espinha de peixe. Quando eu volto e forço a empresa a mapear, isso mostra que a maioria dos empreendedores que mapeiam os problemas, as causas dos métodos, no ambiente, na mão de obra, no material, e sabem que isso tem uma repercussão, um efeito negativo ou positivo, ele automaticamente está aplicando o conhecimento e ele vai conseguir o sucesso em empreender por meio da gestão, certo? Show de bola, obrigado você, Danilo, por ter participado, show de bola, vamos para cima. Então, veja, eu aplico isso de forma simples, gente, mapeio de forma simples, e aí torna você o quê? Alguém estratégico. No varejo, por exemplo, no varejo, você ser estratégico, você tem que estar aplicando os teus conhecimentos na indústria, nos serviços, no comércio de uma forma geral. Todavia, o varejo tem produtos tangíveis e intangíveis. Quais são os intangíveis?
são os serviços. Quais são os tangíveis? Os produtos lá que você está conseguindo mensurar. Aí você tem ali a pressão das grandes redes de departamento, dos hipermercados, os grandes concorrentes, a questão online hoje, que é o grande concorrente direto e indireto de muitos setores, o influenciar da queda de preços constante, mostra que se isso você não consegue mapear, são fatores que acabam por diminuir, meus queridos, a lucratividade dos pequenos varejistas. Então ele tem que estar se reinventando constantemente. Preste atenção nisso. Tá? O pequeno varejista ele tem que estar se reinventando constantemente, se adaptando à velocidade das mudanças e ter a habilidade de estar personalizando o seu negócio. Ou seja, originalidade. É claro que ele tem que, por exemplo, em algumas situações que já vimos, enfrentar o associativismo que já vimos em outras aulas, as aulas que falam nessas questões que envolvem todo uma perspectiva de desenvolvimento dos empreendedores. Agora, entenda o seguinte, quando eu vou focar o empreender no varejo especificamente, essa atividade, ela engloba uma venda de produtos e serviços, que atende não só que atende a necessidade pessoal, tá? Mas que você pode criar uma necessidade também, resolvendo sempre problemas para o consumidor. Então, o gestor estratégico que é empreendedor e o empreendedor estratégico, o empreendedor que é um gestor estratégico, ele sabe, por exemplo, de fatores que vêm acontecendo dentro do mercado, como o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, como o envelhecimento da população, as mudanças dos perfis, das famílias, a busca pela qualidade de vida, ou seja, isso tudo afeta o consumo de produtos e são mais críticos, são questões mais críticas. Então eu tenho que estar antenado com isso, eu só não posso me sobrecarregar de informações, certo? Eu não posso me sobrecarregar. Eu tenho que, por exemplo, entender questões legais. O político legal é super importante. Político legal. Uma variável do macroambiente. Certo? Uma variável do macroambiente. Professor, o empreendedor de sucesso, ele tem que ter essa perspectiva exatamente. Se ele não souber, se ele não ler, se ele não estudar o Código de Defesa do Consumidor, ele já era. Porque ele tem que estar atento às modificações. Quando eu falo político legal, é a regulamentação, as leis, não é nada ligado a político partidário, tá, gente? O político legal é a construção das leis em benefício do Código do Consumidor. Os benefícios que o consumidor tem e o que ele tem como direito e dever também. E isso está ligado à perspectiva do novo empreendedor. Ele olhar para o macroambiente e saber que ele precisa estudar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Isso é um fator inovador? É, porque dar margem para que ele possa ampliar. Primeiro, entendendo que os consumidores, eles buscam cada vez mais alternativas de compra, gente. Mas de compra de experiências e conveniências prazerosas. Lembre sobre isso, lembre acerca dessa situação. Ele vai sempre estar buscando a relação de custo-benefício nas suas decisões de compra, nas suas soluções que sejam personalizadas. O parente ele reforça sobre isso. O Kotler, Philip Kotler, que é o pai do marketing, Philip Kotler, tá, gente? Depois vocês podem pesquisar. Ele fala da questão do comunicar e do transmitir o valor. E esse valor único é importante. É importante para o empreendedor de sucesso. É aí que nós entramos, por exemplo, o que o Kotler ele reforça? Olha só o que o Kotler reforça. As lojas que são especialistas hoje, com a linha restrita, eu tenho que entender o seguinte. Eu tenho que continuo com o mix, certo? Então, o empreendedor que continua com o mix, mas ele se especializa, ele tem uma especialidade, ele pode avançar. As chamadas lojas de variedade, não é? Quer ver, perceba uma coisa. Pedi para compartilhar a tela, meu querido diretor. Quer ver, perceba uma coisa. Olha só. Se você olhar para as farmácias, hoje, elas vendem até remédio. Já pensou nisso? Farmácia
vende até remédio. Há 20 anos atrás, farmácia vendia só remédio. Mas hoje a frase mudou. Farmácia vende até remédio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? É que elas expandiram o mix de produtos dela. Os empreendedores perceberam isso. Os supermercados que têm farmácia dentro das suas lojas, né? Essa situação, ela também caracteriza o chamado atacarejo. O atacado e o varejo junto. O atacarejo como se uma fortaleza conectada, onde você tem o consumidor comprando, por exemplo, a preço de atacado, alguns produtos que eram vendidos no varejo. Então a competição, ela não tem mais essa história de competição direta, não. É competição direta e indireta, gente. Tá? Uma agência de viagens, ela está competindo com a agência que vende carro. Tem gente que deixa de comprar um carro para fazer uma grande viagem. Tem gente que deixa de comprar, né, uma viagem para comprar uma moto, para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Entendeu? Então é assim. Tem gente que deixa de comprar, por exemplo, uma viagem para comprar uma casa, para poder pagar a parcela de uma casa e dar a entrada numa casa, não é verdade? É consumo que nós estamos falando, não é? Então os empreendedores da área, eles têm que começar a entender o seguinte: o empreendedor de sucesso, ele mapeia as várias áreas e vê as oportunidades também nas várias áreas, de forma que ele também mapeia os concorrentes indiretos. Olha a perspectiva aí que muda do empreendedor, tá vendo aí? Retornando para os slides, meus queridos, vamos que vamos. Então nós temos lojas de departamento que vendem ali várias linhas de produtos. Olha só como o empreendedor soube começar a entender aí os grandes grupos já tentando ampliar a capacidade do seu mix. Então você já tem aí a variedade acontecendo. No autosserviço, como uma prestação chamada self-service, as necessidades ligadas à pirâmide de Maslow lá, ó. A necessidade fisiológica, alimentação, higiene, limpeza doméstica, ou seja, supermercados ampliando e muito a perspectiva, gente, de estratégica de vendas. Então, os mercadinhos, os supermercados, os mercadinhos, não é? Durante a pandemia, foram os que mais tiveram rentabilidade. Então, os empreendedores dessa área, eles estão numa área que ela dá muito trabalho, mas em compensação que ela traz muito retorno financeiro para o mesmo. Todavia, as lojinhas de conveniência, olha só, foi-se o tempo que o posto de gasolina só tinha gasolina. Hoje, o posto de gasolina até vende gasolina. Mas se você for ver, qual é a extensão do serviço? Quando eu paro lá com a moto, quando eu paro lá com o carro, na lojinha de conveniência, o que acontece? Eu tenho ali, é conveniente eu ir lá e fazer um lanchezinho, é conveniente eu ir lá e comprar alguma coisa para levar, para não ter que parar 2 vezes e comprar lá no mercadinho. Eu posso com conveniência ali. O empreendimento, o empreendedor da lojinha de conveniência, ele está ligado naquele supermercadozinho, naquele mercadinho lá, naquele comérciozinho lá. Porque ele está sabendo o que tem lá no outro concorrente e ele é um concorrente direto, tá? Não deixa de ser. Ele é um concorrente direto, não é nem indireto. Veja que as lojas de descontos são também parte de estratégia dos empreendedores de sucesso. Possuem mercadorias padrões vendidas, mas o que? A preços mais baixos, estáticas mercadológicas, o chamado varejista office price. O office price, gente, com sobras de mercadorias, pontas de estoque, estoques ali que já eram para ser queimados, eles vão fazer o quê? Exatamente no trabalho, produtos com defeitos, que eles diminuem ali, que são vendidos com preços bem inferiores, mas que tem uma estratégia a ser trabalhada, que é não perder dinheiro. Então a perspectiva mercadológica dentro do empreender faz parte desse contexto. Vejam, gente, os outlets da vida, os descontos, as lojas de desconto, né? De R$ 1,99. R$ 1,99, meus queridos, é o chamado preço psicológico. Ele está te chamando para você comprar, certo? R$ 1,99 é R$ 2,00. Mas você vai comprar por quê? Porque a sensação de você achar que está comprando alguma coisa de R$ 1, ela é maior inconscientemente. Então são estratégias dos empreendedores de sucesso. Todavia, as chamadas superlojas,
elas trabalham com produtos variados, não alimentícios, bazares, eletrônicos, vestuário, lavanderias, lava-jatos. Então, todo esse conceito de pagamento de contas, isso tudo num contexto, os chamados contextos de showrooms de venda, por catálogos até. Então, traz esta autorrotatividade, traz essa perspectiva de marcas mais vendidas para alavancar dentro daquele negócio. O empreendedor que busca o sucesso, ele traz essa pegada diferenciada com os produtos e vendas casadas, principalmente. Olha só, varejo, por exemplo, sem loja. O varejo sem loja já tem muitos anos, né? O empreender por esta situação, por este nicho, que é a venda direta, a chamada venda porta a porta, há muitos e muitos anos, há décadas isso acontece, as chamadas reuniões domiciliares, é uma forma de empreender com o varejo sem loja, uma inovação que ela vem se adaptando e ela vem passando por fases. Então isso faz parte do empreender realmente que está se readequando. A vendedora, ela pode ser também a empreendedora, ela pode ter nas reuniões domiciliares aí a sua capacidade de empreender no seu próprio negócio. O marketing direto utilizado dentro dessa inovação do empreender. O telemarketing, a televisão, que reforçam a imagem. Por exemplo, produtos femininos, catálogos de vendas voltados para a beleza feminina, é o que mais. Nós temos um número enorme de empreendedoras no país, as mulheres sendo as principais empreendedoras deste país. O número de mulheres quadruplicou, está um número sensacional. Por quê? Porque as mulheres têm uma capacidade melhor de fazer várias coisas ao mesmo tempo que nós não temos, os homens. Então, é por isso que nós estamos vendo aí um número maior de empreendedoras, certo? A venda automática, como venda de inovação, onde você coloca a maquinazinha lá, e aí o refrigerante, puf, sai. Ele deixa lá. Eu coloco lá, eu estou usando a tecnologia atrelada ao quê? A um atendimento, um autoatendimento, e esse autoatendimento, ele traz um contexto diferenciado. Perceba bem, então, venda automática já não é de agora, já é de muito tempo. Então você tem a maquinazinha que você aperta o botão e sai lá o refrigerante. Pronto, depois você vai lá, só abastece e pronto. Deixa aquela maquinazinha lá. Os serviços de compras. Esse serviço de compra que atende a clientela de uma forma geral, trazendo ali e oferecendo descontos. Esses descontos relacionados ao quê? A tudo que foi planejado estrategicamente pelo empreendedor, trazendo novas linhas de produtos e serviços com horário, localização, preço e atendimento à população de uma forma geral diferenciada. Mas tudo, olha só, utilizando o método. Um método e uma ferramenta de gestão chamada planejamento. É aí, meus queridos, que vocês têm que observar, seguindo esta dinâmica de analisar indicadores de volumes de vendas, aumento do número de clientes, o ticket médio, a taxa de conversão em relação a quantos meus vendedores vendem, o grau de satisfação, de encantamento do cliente, o posicionamento da empresa competitiva no marketing, de uma forma geral no mercado, o giro de estoque, o lucro, as vendas por funcionário e a rotatividade de pessoas são objetivos básicos do empreendedor de sucesso que aplica o planejamento estratégico no varejo. Ou seja, isso mostra o quanto o empreendedor de sucesso tem que estudar e tem que se aprofundar nesses tópicos. A vantagem competitiva que nós já falamos dentro do varejo, ela vem destas práticas. Estas são as melhores práticas. Práticas de modelo de gestão que reforçam a administração dos relacionamentos entre os pares, melhorando também o melhor posicionamento e trazendo um valor único para os clientes. O setor de serviço, quem são os diferenciais? Quem são os diferenciais no setor de serviço? Que vem só criando. No Piauí,
Por exemplo, a prestação de serviço ela vem aumentando, é o nosso principal pilar, gente. Mas no setor de serviço, as pessoas precisam ser trabalhadas constantemente. Se elas não forem trabalhadas, não funciona. Todavia, eu posso até terceirizar. E alguns empreendedores de sucesso, eles inovam na terceirização. Terceirização que, por exemplo, na área de TI, sempre é requisitada tecnologia de informação, porque há uma alimentação por parte do que há de mais novo dentro da área por parte de quem presta serviço de terceirização de TI. Sempre analisando o core business, ou seja, aonde está concentrado os meus esforços, aonde eu estou querendo atingir com a minha empresa que é especializada e como eu quero melhorar a minha competitividade. É claro, eu só posso melhorar se eu levantar acerca do produto, o que ele precisa melhorar, qual é o diferencial dele, quais são as pesquisas que eu preciso fazer e que isso precisa ser mapeado pela tecnologia de informação. Todavia, a sua responsabilidade pela execução, ou seja, do empreendedor, ela é fundamental. A terceirização, que também é chamada de outsourcing, ela é uma máxima hoje, gente. A prestação de serviço, por exemplo, na área de segurança, serviços de vigilância, é o que vem se empreendendo durante décadas. A área de segurança, porque a segurança faz parte da necessidade do ser humano. A terceirização, sem prejuízo, é uma terceirização mapeada, mas que a maioria dos empreendedores estão adotando como forma de minimizar os custos. Então eu tenho de áreas de segurança, de informática, de vendas, tenho as mais variadas possíveis para que eu possa minimizar os custos da organização. E aí, meus queridos, eu vou deixar esta atividadezinha para vocês, tá certo? Vocês aí, ó, acessando, eu quero que vocês acessem aí sobre esta palestra, eu quero a perspectiva de sucesso e felicidade no empreender. Você vai acessar este endereçozinho aí, depois se não conseguir pegar, você vai entrar na plataforma para poder pegar, tá? Preste atenção, quero que você olhe aqui para mim, ó. Adorei a participação de vocês, hein? Show de bola, participação massiva. Aí o Danilo Bezerra perguntando aí, interagindo, Camila dos Santos, Crislane, Maria Cauane, Patrícia Carvalho junto com a gente, turma forte. Gostei de ver vocês todos aí, hein? Olha aí, ó, o Guilherme aí também, Oeiras, todo mundo juntinho, São Luís, Canabrava, né? São Luís do Piauí. Quem mais? Assunção, não é isso? Aroeira, rapaz, turma forte. Parabéns, hein? Parabéns pela participação de vocês. Olha lá, foca no conhecimento, mas aplica esse conhecimento. Tá certo? Show de bola? Gostaram? Maravilha, hein? Tamo juntos. Até a próxima, queridos, porque eu fui!